Bem, pessoal, esse é o vídeo de número 19 e aqui eu vou narrar sobre Obaluayê, o médico dos pobres, né? É um orixá muito cultuado em várias vertentes iorubá e traz um conhecimento fantástico. O mito dele é muito poderoso, é uma energia muito primitiva e eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender, né, como Obaluayê trabalha dentro da nossa psique. Então vamos lá. Obaluayê, o maravilhoso médico dos pobres. Chapanã, Sapatá ou Umulu, não importa. O rei, que é dono da terra, das divindades cultuadas nos cultos de Orixá, é uma das mais antigas, comungando a sua ancestralidade com Nanã, a sua mãe mítica, e com Oxumaré, o seu irmão. É a divindade da varíola, das epidemias, sendo também o orixá ligado à cura dessas pragas. Muito temido e respeitado tanto pelo seu poder quanto pela sua severidade, é um orixá que não brinca. Conhecedor dos mistérios da morte e renascimento, coloca-se entre esses dois aspectos na qualidade de médico dos pobres. Porém, também é um médico ferido. O seu mito explica esse aspecto. Conta-se que Nanã, a mais velha orixá feminina, senhora dos mortos e dos pântanos, teve um filho, Obaluayê, que nasceu coberto de pústulas e feridas de varíola. Não podendo ver o filho desse jeito, abandonou-o na praia para que perecesse. Foi quando Emanjá, passeando pela orla da praia, encontrou e recolheu a criança que já estava sendo atacada pelos caranguejos. Em outras versões de mito, de lenda, foi Oxum que o encontrou. Iemanjá criou a criança que se curou de suas feridas, tornando-se um guerreiro poderoso, tão poderoso que o seu rosto brilhava como o sol. Devido a esse brilho, Obaluayê passou a utilizar uma roupa de palha para que não ofuscasse os outros. Estando adulto, Iemanjá levou Obaluayê de volta para sua mãe Nanã, que o recebeu e por ele foi perdoada. Outro mito narra que, devido às feridas que Obaluayê apresentava, nenhum dos outros orixás se aproximava muito dele. Certo dia, houve uma festa no palácio de Xangô e todos os orixás foram convidados. Obaluayê foi, porém ficou de fora. Ogum perguntou a Nanã por que Obaluayê não entrava para a festa, juntamente com os outros. Nanã respondeu que ele não entrava, né, devido ao seu aspecto. Então Ogum, movido de compaixão, saiu e confeccionou uma roupa de palha da costa, um azê, chamada, né? E com ela, Obaluayê entrou no palácio. Todos os outros sabiam quem estava sob as palhas e, mesmo assim, não se aproximavam dele. Yansan, que é de natureza impulsiva e apaixonada, convidou Obaluayê para dançar. Porém, sendo Yansan a deusa dos ventos, logo a sua dança acabou por levantar as palhas que cobriam as feridas de Obaluayê. Quando isso aconteceu, todos os orixás exclamaram: sob aquela cobertura de palha havia um homem saudável e muito bonito. E neste momento, a festa passou a ser para comemorar este milagre. Neste mito, podemos identificar a aproximação de Obaluayê com a figura grega de Quiron. Ferido por uma flecha e sendo imortal, não conseguiu a própria cura, mas proporcionou a cura a vários heróis. A sua caverna era uma das entradas do mundo dos mortos. Associado a Esculápio, representa a cura, simbolizada pelo caduceu, em que se vê a figura da serpente. Obaluayê traz semelhanças
com esta manifestação divina da doença e da cura da antiga Grécia, inclusive na ligação com o mundo dos mortos e a sua associação com a serpente, que é o Xumaré, o seu irmão. Groensbeck, no ano de 1983, faz um extenso estudo com referência ao médico ferido, assim também Ratis e Silva, no sentido de que no processo terapêutico, o paciente frente ao médico ativa neste último o seu paciente e que ativará no paciente o seu curador interior. E essa relação tornar-se-á terapêutica na medida em que este símbolo do médico ferido for ativado. O curador é sempre aquele que já foi ferido. E muito mais do que isso, a sua ferida não pôde ser cicatrizada. Se a ferida fechou, não há mais possibilidade de encontro e ativação dos princípios curativos da alma do paciente. Foi assim que o Baloyer pôde se tornar o médico dos pobres. A sua ferida estava sempre constante, e isso pode ser percebido nos ilés, ou nos ilês, quando o Baloyer vem dançar entre os fiéis, sempre coberto de palha da costa e com movimentos que lembram os tremores de febre malsã de que é acometido. Outro aspecto do mito que podemos observar também é a questão do abandono materno que ele sofre devido à sua enfermidade. Abandonado e resgatado, dois aspectos maternos surgem aí. Se Yami ou Xorongá devora os filhos, mata ou reduz nesse mito, Nanã abandona. É a outra possibilidade de manifestação dos aspectos negativos do dinamismo matriarcal. Destruir, seduzir ou abandonar. E, novamente, se constela o aspecto positivo e progressivo do dinamismo materno com a presença de Iemanjá para criar e cuidar da criança abandonada. No caso, mais tarde Iemanjá leva o Baloyer de volta a Nanã para que se perdoem. O que se sentiu rejeitado deve, em outro momento, resgatar os aspectos deixados para trás para que se processe a integração e a cura. Isso só é possível se houver uma disposição positiva do ego em aceitar e perdoar. Por outro lado, Nanã representa os aspectos geradores da terra, que expulsa os filhos quando eles atingem a possibilidade de existência, ao passo que Iemanjá representa os aspectos mantenedores da vida. Ao final da vida, encontramos novamente Nanã na imagem da terra, que nos acolhe no momento da morte física. Nanã é a mãe que rejeita os seus filhos, mas sempre os acolhe quando eles, por fim, morrem. A amplificação através do mito de Obaloaê foi muito útil para o trabalho psicoterápico de uma determinada pessoa. Essa pessoa era uma jovem de 20 e poucos anos, muito introvertida e tímida. Procurou a terapia para tentar vencer essa timidez que a impedia de desenvolver um bom relacionamento social e emocional. Até essa idade, de 20 e poucos anos, não havia tido uma relação sexual e ressentia-se muito a respeito disso. Mas o que a impedia não era exatamente os seus princípios morais, mas uma extensa área de queimadura na barriga, dos genitais e nas coxas. Este acidente ocorreu quando esta estava com 12 anos por conta de uma brincadeira com álcool. Então a sua mãe prontamente a socorreu e passou alguns dias com ela no hospital. Porém, ao retornar para casa, passou a ter uma postura de menos importância para com as queimaduras da filha. Por volta dos 17 anos, surgiu a ideia de uma cirurgia corretiva para que a aparência das cicatrizes pudessem ser corrigidas, mas a mãe não deu ouvido
a estes anseios desta moça, limitando-se a dizer que isso não faz mal e que ela deveria esquecer aquilo ali. A jovem passou então a não frequentar nenhum lugar onde tivesse, obviamente, que expor-se em público, como piscina ou quem sabe até numa praia. Muito bem. Obviamente, ela não poderia namorar, pois o namoro fatalmente desembocaria, vamos dizer assim, em uma relação sexual em que ela necessitaria se expor. Bom, foi iniciado um processo terapêutico, reconciliando a história dela e buscando compreender a sua alma. Então sentia-se como uma perdedora e tinha uma autopiedade, o que era um sentimento que estava sempre muito presente na vida dessa jovem. Procurava relacionar-se com amigas mais expansivas e voluntariosas, o que muitas vezes, para uma moça tímida, a colocava em situações insustentáveis, digamos assim. No decorrer desse processo terapêutico, ela teve um sonho muito significativo. Estava em uma praia quando surgiu uma moça e passou a persegui-la. A paciente tentou se esconder dentro do sonho em um casebre de madeira, mas percebeu que não conseguiria escapar de uma onça que tinha aparecido. Saiu correndo do casebre e abrigou-se em uma palhoça, escapando desta onça. Procedendo às associações com cada elemento do sonho, e chegamos à palhoça, que era pequena e o sapé, as palhas, cobriam-na da cabeça até o tornozelo. Ora, foi pensado, pensado, e isso parece a indumentária ritual de Obaloaiê. Aí foi mostrado a ela uma foto de um filho de Obaloaiê, paramentado, né? E perguntamos se a palhoça se parecia com aquilo. Essa paciente disse que sim, e perguntou o que era aquela foto. Ela sempre, porque ela sempre fora católica, né? Então, passou-se a amplificar a figura do sonho com o mito de Obaloaiê. E cada passo do mito produzido, né, digamos assim, o eco necessário do processo de resgate da sua alma. Foi esse mito. A rejeição sofrida por essa paciente em relação às suas inquietações quanto às cicatrizes que a impediam de viver livremente encobriu-se constantemente sob palhas da timidez e da menos-valia, o isolamento e esse distanciamento social. Todos esses eram pontos de correlação analógica do mito com a vida dessa paciente. Após a compreensão do seu mito pessoal, passou-se a ficar, o pessoal ali da terapia passou a ficar atento para o segundo mito que já foi falado aqui, em que Obaluaê é resgatado pelo amor impulsivo e sem preconceitos de Ansan. Enquanto se trabalhava esse novo aspecto, ela permitiu-se conhecer um colega de faculdade e iniciou um namoro no qual ela descobriu aspectos da afetividade e da sexualidade antes desconhecidos e que eram rejeitados. Este namoro não apresentava possibilidades de ir adiante e houve então um rompimento. Mas, no entanto, não se identificou a depressão característica de seu cotidiano, porque ficou muito claro o sentido de descoberta e de aprendizado desta relação. Após isso, ela um dia, né, surpreendeu a turma, né, de terapia com o fato de ter se matriculado em sessões de hidroginástica. E ela estava entrando na piscina com outras pessoas e de biquíni. As palhas foram levantadas pela ventania da paixão com este colega. No entanto,
Essa transformação ocorreu num certo dia, quando ela pôde chorar e descobrir a existência de uma força não conhecida que estava nas profundezas do seu inconsciente. Então, ao final do processo, ela estava firmemente trabalhando pela mudança de emprego, que era um sonho antigo. Matriculou-se em um curso do seu interesse, planejando a sua carreira. Então, deixou as amizades que serviam de muleta e de esconderijo para sua timidez, é claro, e desenvolveu amizades mais adequadas à sua nova etapa de vida. E ela estava muito livre para as relações sociais e para encontrar um companheiro. Então, aqui se pode ver a ação restauradora deste médico dos pobres, que se apresentou como constelação simbólica adequada para aquele momento e para aquele resgate da alma abatida dessa pobre jovem. No próximo vídeo, a gente vai falar de Oxumaré, a serpente arco-íris. Abraços, até breve.